boa tarde a todos, a todas. É, Vim para apresentar resultados da pesquisa que nós fizemos junto com a Casa das Flores, nosso movimento 50 Mais Reinventa, junto com a Academia Brasileira de Liderança e Instituto Quasar, que são outras marcas do nosso grupo. Eu vou, ao longo da apresentação, eu vou explicar um pouco mais sobre esses projetos também, para que vocês interajam, saibam o que a gente tem feito em todo esse tempo, tá? Bom, uma apresentação primeiro. Esse é o nosso time. Eu sou Vladimir, sou jornalista por formação, fiz uma carreira durante muitos anos em grandes jornais, principalmente no jornal Estado de São Paulo. Trabalhei também com assessoria de imprensa e depois eu fiz uma grande mudança na minha carreira para atender um chamado, né? Um chamado que veio de dentro mesmo, que eu sempre tive vontade de empreender, ter minha própria empresa e conseguir estimular outras pessoas a perseguirem seus sonhos. Então, eu encontrei no Luiz Fernando e na Fátima um grande apoio em termos de conhecimento, experiência e parceria para realizar esses sonhos, já que a gente tem muitos aspectos em comum. Então, nós criamos, nossa primeira iniciativa foi a Academia Brasileira de Liderança, que é a nossa empresa atual, a ferramenta pela qual nós tiramos nosso sustento, mas também é uma ferramenta muito inspiradora, porque é aqui que a gente ajuda pessoas a tirarem seus sonhos do papel e realizá-los, e a gente ajuda empresas, principalmente aquelas mais tradicionais, a darem um passo em direção ao futuro. Então, nós fazemos mentorias de pessoas, tanto aquelas pessoas que estão começando na sua carreira ou começando num projeto pessoal, a realizar esse sonho, e ajudamos também empresas a pensar fora da caixa. Muitas vezes isso é um conceito bem, digamos assim, bem conhecido, fora da caixa, só que é muito difícil realmente implementá-lo, porque muitas vezes a gente precisa de uma intervenção externa para a gente poder sair daquele modus operandi e pensar de uma maneira diferente. Então, nós ajudamos essas empresas a criarem núcleos de inovação, a se apoderarem de metodologias de resolução de problemas e de criação para poder se desenvolver, né, pensando sempre no futuro. E assim essas células vão contaminando a cultura da empresa com os conceitos de inovação. Então esse é o que a nossa empresa faz. Mas a gente também sentia falta de um mecanismo que nos ajudasse a resolver outras grandes questões da sociedade. E foi daí que surgiu o Instituto Quasar. Ele é uma marca totalmente nova, é a primeira vez que eu estou apresentando ela. Então é algo que a gente está criando nesse momento e a partir de agora vamos desenvolver projetos dentro dela. Qual que é o mote do Instituto Quasar, né? Nossa grande inspiração é justamente estimular a geração de cidadãos a trabalhar pelo bem do planeta. E nisso nós temos diversos princípios com que a gente vai trabalhar, que envolve empreendedorismo, envolve inovação, envolve igualdade de gênero, envolve longevidade. Então o Instituto é uma ferramenta para nós realizarmos projetos que resolvam grandes questões da nossa sociedade, certo? E o projeto 50 Mais, que foi o projeto pelo qual eu e meus sócios nos conhecemos. Nós sempre tivemos um propósito de olhar para a longevidade e tentar resolver grandes questões relativas ao envelhecimento. E o projeto 50 Mais Reinventa, ele propõe trabalhar a longevidade por meio da reinvenção do trabalho e, consequentemente, de toda a vida da pessoa. Cada vez mais a população está envelhecendo e está envelhecendo ativamente. A ideia é manter essa atividade produtiva e isso criar identidade, estimular novos sonhos, novos projetos e assim a gente trabalha a longevidade.
projeto do qual a gente tem muito orgulho e por meio dele nós resolvemos fazer essa pesquisa junto com a Casa das Flores, que é um local que nós admiramos demais o trabalho de vocês aí, viu, Landa e Tereza? Bom, vamos lá. Eu dividi essa apresentação em três tópicos para ficar mais organizado. Então, a gente fez algumas perguntas que nos dão dados demográficos para entender o perfil das pessoas que frequentam a Casa das Flores e depois também alguns dados comportamentais, tá? E por final reservei um período para perguntas, ok? Que aí a gente fica organizado. Mas se surgir alguma dúvida ao longo dessa apresentação, por favor, ligue o microfone e faça a intervenção, ok? Vamos lá. Nós obtivemos 34 respostas na Casa das Flores, que é um número muito bom. Nós pegamos 3 turmas e dessas 3 turmas, então, nós conseguimos respostas de mais de 70% dessas turmas. E se a gente for pensar no universo da Casa das Flores, pelo que a Lucila tinha me explicado, nós estamos chegando aí ao redor de 40% de todo o universo da Casa das Flores, o que por uma pesquisa é uma amostragem gigantesca, é muito grande e nos dá um parâmetro, nos dá segurança das informações que a gente colheu, certo? Bom, começando pelos dados demográficos. Primeiro de tudo, idade. Então, nós vemos que a maior parte das mulheres, das respondentes, pertence a esse grupo dos 60 aos 70 anos, certo? Tem ainda um extrato mais longevo e um outro grupo que vai chegar ainda aos 60 anos, certo? Se a gente for comparar com a nossa pirâmide etária do Brasil, de acordo com o IBGE, a gente vai ver que nós estamos invertendo essa curva etária e a previsão é de que 1/4 dos brasileiros tenham mais de 65 anos ou mais daqui 40 anos, né, em 2060. Se nós formos pensar em uma população 50 anos mais, a gente pode aumentar essa porcentagem para cerca de 40%. Então, mostra como nós estamos seguindo a tendência, principalmente dos países desenvolvidos, e tendo um envelhecimento da população. Isso se deve muito a evoluções tecnológicas, principalmente na área da saúde, tá? E também pelo aumento da qualidade de vida que a gente tem tido nas últimas décadas. Isso permite que a gente tenha uma inversão nessa curva etária do nosso país, que acompanha outros países do mundo também. É uma tendência. Tá? Em relação à escolaridade, a gente consegue verificar que 80% desse grupo da Casa das Flores tem pelo menos uma graduação, né? O que mostra o privilégio desse grupo frente à média educacional do país, que, de acordo com o IBGE, graduação só é para 15% de toda a nossa população, né? Enquanto o ensino médio completo, 26%, 26,3%. Então, mostra o quanto esse grupo é privilegiado educacionalmente. Tá? E até mesmo um grupo de leitura, como se propôs colocar a Casa das Flores, eu acho que é possível justamente por conta desse perfil educacional. Então, algo que reflete diretamente no negócio, nas atividades da Casa das Flores. Em relação à atividade profissional, 12 mulheres se declararam aposentadas e as outras 22, então, consideramos que estejam na ativa. Há um destaque muito interessante que quase 1/3 das respostas mostram que as mulheres ou são professoras ou estão ligadas à área educacional. Então, isso é um dado muito, muito relevante. Mas a gente encontra também
uma grande diversidade de profissões. Então, tem aí advogado, médico, nutricionista, empresário, assistente social, bancário e por aí vai. Tem uma grande diversidade, o que enriquece, creio, o debate de vocês durante as discussões nas turmas, né? Então, isso é muito interessante. Em relação ao estado civil, então praticamente todo mundo aí já foi casado uma vez. Hoje algumas estão viúvas, divorciadas, mas praticamente todo mundo já se casou em algum momento, que é uma característica dessa geração, né? A geração as gerações que estão aí no perfil da Casa das Flores. Se a gente for ver uma evolução, se a gente pegar os dados do IBGE, a gente vê uma evolução de números, de diminuição de números de casamentos, ou até mesmo uma diminuição de tempo de casamento. Isso vem passando para as gerações seguintes, mas essa questão, esse quadro aí do Estado Civil é muito característico da geração das mulheres da Casa das Flores atual. Grande maioria, consequentemente, também tem filhos, né? Então, a grande maioria mais de um filho. E é legal ver a sequência disso, né? O quanto as pessoas têm netos. Então, dá para ver que praticamente todas as mulheres se casaram, praticamente todas tiveram filhos, mas nem todos os filhos tiveram filhos, o que também é um reflexo do nosso crescimento populacional. A nossa relação de nascimentos por milhar de habitantes está caindo a cada ano que se passa. Muitas famílias, quando têm filhos, agora tem um filho só. Então, isso nos leva àquela inversão da curva etária da população do Brasil. Então, daqui a pouco nós teremos muito mais sêniores do que nascimentos, como é o caso já em Rio Preto. Em Rio Preto, nós já chegamos no estágio de que nós temos mais pessoas acima dos 50 anos do que nascidos, do que até mesmo até os 10 anos. Então, isso é um reflexo do crescimento populacional, do comportamento do crescimento populacional do nosso país. E aí perguntamos também sobre moradia, né? Com quem que você mora, né? Então já dá para ver que a maioria das pessoas ainda preserva o núcleo familiar tradicional, né? Com poucas, só, digamos assim, 1 a cada 4 mulheres daí morando sozinhas. Se a gente for ver dados do IBGE, né? Então essa população que mora sozinha tem crescido, os últimos dados do IBGE mostram isso, saiu de um patamar de 10,4% em 2005 para 14,6% em 2015, 10 anos depois. E entre os que moram sozinho, olha só, quase 45% são pessoas com 60 anos ou mais. Então as pessoas elas estão envelhecendo, estão preferindo se manter morando sozinhas. Certo? Em relação à mobilidade, quem dirige? Então, praticamente todas dirigem atualmente. Aí, fomos verificar alguns dados, né? Tem alguns dados oficiais aqui no Brasil, e há uma tendência, não só no Brasil, mas uma tendência mundial, dos jovens perderem o interesse por dirigir. Então, se a gente for ver nessa curva... Oi? Ou ar-condicionado, tá? Então, se a gente for ver esse gráfico aqui, nessa área roxa, que são os jovens de 18 a 20 anos tirando carta, vê que há uma diminuição grande nesse volume de cartas sendo tiradas por esses jovens. Eles hoje têm outras alternativas que muitas vezes lá atrás a gente não tinha. Antes, se eu não tivesse carro, eu teria o transporte público e o táxi.
Hoje eu tenho Uber, tem diversas empresas que fazem um trabalho de Uber, então tem trabalho remoto que diminui a necessidade de deslocamento. Então esse cenário tem mudado globalmente e isso tem afetado muito os negócios envolvendo mobilidade, principalmente as montadoras de veículos. Elas já estão pensando em novas maneiras de atrair esse público jovem que aos poucos está perdendo o interesse, que prefere, ao invés de gastar com o carro, gastar com uma viagem, comprar um celular novo, que ao invés de passar aquele tempo na direção, ele vai no banco de passageiros lendo, interagindo com outras pessoas. Então é uma mudança de perfil muito importante que está estimulando uma grande mudança na economia global também. Então a tendência é cada vez mais jovens perderem o interesse por tirar uma carta tão cedo, certo? Em relação aí tem dois dados que nos dizem um pouco sobre a situação financeira das pessoas, né? Então, daqui 3/4 praticamente das mulheres da Casa das Flores tem uma diarista ou uma mensalista para ajudar em casa, né? E mais da metade realizaram alguma viagem internacional nos últimos 2 anos. São dados que nos mostram, que reafirmam, né, o quão diferenciada são essas pessoas que frequentam a Casa das Flores. Um pouco dos dados comportamentais, então, que eu acho que são muito interessantes também. Nós fomos perguntar, principalmente para tentar entender nesse momento, né, de quarentena, como que está sendo essa relação das mulheres das Casas das Flores com a adoção de tecnologia. Então, primeiramente, vamos verificar quem tem computador disponível em casa. E praticamente todas têm algum computador, né, um computador de mesa ou um notebook disponível dentro de casa, o que mostra que todas essas pessoas têm um acesso direto à internet, certo? E aí, nós vamos perguntar, ok, mas vocês já fizeram compras na internet? E a resposta foi enorme em relação ao sim, né? Praticamente 9 em cada 10, 88%, já fizeram alguma compra na internet, o que mostra que o recurso está disponível em casa e vocês estão utilizando esse recurso, né? Se a gente a gente não conseguiu mapear o quão recente é esse desafio, né, de fazer compras pela internet, mas a gente tem alguns dados muito interessantes aqui. Como que como que as mulheres da Casa das Flores fazem compras na internet? Nós podemos interpretar esses dados de duas maneiras. Chama muita atenção o fato de mais da metade comprar sozinha, sem a ajuda de ninguém. O que é legal, que mostra uma independência, né, das pessoas numa vida online. Elas têm total independência em exercer a sua vontade de consumidor e ir às compras pela internet. O que 35% ainda contam com a ajuda de filhos ou netos, né? Digamos, se a gente pegar outra pessoa me ajuda, 40% ainda estão nessa curva de aprendizado. Então, a tendência é que nas próximas pesquisas, esse índice de compra sozinha aumente, certo? E temos também uma outra interpretação, que a gente pode dizer que quase metade ainda está dependente de outra pessoa para fazer uma compra sem sair de casa. Tá? Então, são duas visões dos mesmos dados, mas eu chamo mais atenção do lado positivo, porque eu acredito que nós estamos numa tendência de digitalização em todos os públicos, e inclusive no público da qual as mulheres da Casa das Flores fazem parte. Então a tendência é aumentar o número de mulheres que fazem compra sozinha e não dependam de ninguém, tá?
Se a gente for pegar um dado hoje, né? Então as pesquisas mostram que quase um terço dos brasileiros só começaram a comprar pela internet durante quando começou a pandemia do Covid-19. Então, se algumas de vocês tiver algum pensamento de, nossa, eu estava atrasado, não se sinta assim, porque muitos jovens, inclusive, nunca haviam comprado pela internet antes desse período e agora eles estão já familiarizados com esse tipo de compra. Então, esse é um dado super interessante. E aí, adentrando um pouco mais no comportamento de uso de ferramentas digitais, a gente conseguiu ver que o grupo conseguiu se apoderar das principais ferramentas existentes hoje. Então, o WhatsApp ele é utilizado por 100% de vocês. É a ferramenta mais fácil e universal de comunicação que existe entre o grupo das mulheres da Casa das Flores. O Google já é uma ferramenta também muito bem estabilizada em relação a buscas, e-mails e aplicativos de banco, que sempre foi um paradigma achar que seniors têm uma alta resistência com tecnologia e não conseguem utilizar aplicativo de banco e, portanto, tem que ir até uma agência. Não. Nós estamos vendo que, pelo menos nesse grupo, e lembro sempre que é um grupo privilegiado em relação ao total da população brasileira, mas é um grupo que já domina essa tecnologia, essa linguagem e faz o uso disso. Isso é muito interessante. E aí entra também redes sociais, como o Instagram, o YouTube e o Facebook, com alto índice de uso, mais de 80%. O Zoom, e aí agora eu imagino que muito por conta do trabalho realizado aí na Casa das Flores, que as atividades são feitas pelo Zoom, né? Mas também o Uber, então é um importante sinal de independência, de mobilidade, e-commerce, né? São sites de compra pela internet que mostram também uma autonomia em relação a exercer suas vontades de consumidor, né? Consumo de notícias, iFood e o Skype. Tá? Então são ferramentas que são já de amplo domínio de todo mundo. Isso é um sinal muito bacana. Tá? E a outra pergunta é como que você respondeu esse questionário? E a grande maioria, 91,2%, respondeu via um telefone celular, né, um smartphone. Isso está muito em linha com a tendência global de qualquer faixa etária do mundo, cujo celular é o aparelho mais utilizado entre as pessoas, né? Ele se tornou uma extensão do corpo, uma extensão da vida. Então, disso surgiu até um conceito de negócios que a gente chama de mobile first, que é celular primeiro. Então, tudo que a gente for criar de negócios, de interação consumidor, produção de conteúdo, a gente pensa primeiro que aquela pessoa vai ver, vai interagir e vai utilizar aquele serviço via telefone celular, tá? Para depois adaptar esse conteúdo para outros aparelhos e não o contrário, como era feito antigamente. Então, o celular é sempre o primeiro pensamento e o comportamento de vocês mostra que deve realmente ser assim. Tá? Também verificamos um pouco da interação de vocês com a Casa das Flores. Os dados mostram que 88,2% das mulheres, quase 9 em cada 10 respondentes, entrou para a Casa das Flores depois de um convite. Então, esse boca a boca é a principal, digamos assim, o principal canal de marketing da Casa das Flores hoje. O que significa que as mulheres que frequentam ali são as maiores responsáveis por trazer outras mulheres e manter a Casa das Flores em crescimento. Então é algo que, se eu for sugerir, vocês investirem bastante nessa propaganda boca a boca. Tá? E o mais legal é que uma vez que a mulher entra na Casa das Flores, ela permanece por um longo tempo. Isso é um grande sinal de que ela está encontrando benefícios ali. Ela está tendo um retorno e está dando valor para aquilo que está retornando para ela. Se a gente for ver, mais de 60%,
mais de 70% das mulheres das Casas das Flores estão aí há mais de 5 anos. Né? Se a gente for pensar em tempo de vida de cliente em um negócio, isso é um dado espetacular. Qualquer empresa gostaria de ter esses números aí. Isso é muito bacana, o que mostra que, olha, eu entrei na Casa das Flores, estou vendo benefícios, estou voltando, estou ficando, retornando e participando disso por anos, né? Isso cria um grupo coeso, isso mostra engajamento, isso mostra interesse, isso mostra que a Casa das Flores está entregando exatamente aquilo que as pessoas estão procurando. Tá? Então, parabéns à Casa das Flores. Né? O que representa a Casa das Flores? E aí a gente deixou uma pergunta aberta, tá? Aqui eu listei as principais palavras-chave que apareceram no meio das respostas. Quanto maior aparece a palavra aí, quer dizer que mais ela foi citada. Então, as grandes estrelas dessas citações foram as palavras conhecimento e amizade, certo? Vem daí do conhecimento, né, uma questão do autoconhecimento também, né? Então, há indícios de que as mulheres procuram a Casa das Flores numa forma de aprender também sobre si mesma e se desenvolver, né, ela mesma. E também um círculo onde ela possa interagir com pessoas, expor seus sentimentos, dar risada, chorar, falar das suas angústias sem julgamentos. Então, esse é o que a Casa das Flores está representando para essas mulheres, é justamente isso, né? Entra aí também desenvolvimento cultural, até porque a atividade de vocês é muito ligada à cultura, né? Especialmente a leitura, poesia e escrita. Tá? E é um momento de lazer também. Como se divertem também, partilham experiências, criam relacionamento entre vocês. Tá? Quando a gente perguntou o que realmente você encontrou na Casa das Flores, ou seja, defina o resultado da Casa das Flores para vocês, novamente, duas palavras que a amizade apareceu, foi a palavra mais citada, né? E a gente teve uma palavra que é muito importante, né? Que é o acolhimento. Então, ao buscar a Casa das Flores por diversos motivos, principalmente conhecimento e novas amizades, elas sim encontram novas amizades, mas elas encontram outra coisa a mais, que é um apoio, que é respeito, que é ética, que é atenção, uma escuta ativa, muitas vezes vocês, mulheres, não encontram em nenhum outro fórum, seja em casa, seja com outras amigas. Então, a Casa das Flores, ela serve como esse espaço de acolhimento. Então, aí o autoconhecimento apareceu bastante também e alguns sentimentos positivos, né? Alegria, amor, descontração, fé. Então, são outras características de resultados colhidos da Casa das Flores. E quando a gente pediu para definir em uma palavra a experiência, novamente, acolhimento e amizade foram as mais citadas. Então, o que mostra que acho que essas são as principais entregas da Casa das Flores, né? Acolhimento, acolher as mulheres e a amizade, né? Criar laços de amizade entre elas. Apareceu também felicidade, o que mostra que a Casa das Flores está ligado a um sentimento muito positivo. Né? E também, em um pouco menor escala, aprendizado, alegria, aconchego e todas essas outras palavras também. Nutrição, amor, unidade, respeito, evolução, gratidão, enfim, tem diversas palavras aí. Tá? Legal também que a gente perguntou se, além da Casa das Flores, vocês fazem parte de outros grupos. E a grande maioria, 61%, 61,8%, mostram que sim. Mostram que vocês, que a maioria das mulheres aí tem uma disposição de doar o seu tempo, né, para outras atividades. Sejam elas espirituais ou religiosas, atividades de cunho social, ou simplesmente grupos de lazer, de diversão e grupos de desenvolvimento pessoal.
Então, as participações estão misturadas dentro desses 4 grupos. Tá? E, em relação ao serviço voluntário, comprova um pouco esse dado anterior. Né? Então, 61,8%, 21 respostas também mostram que essas mulheres também fazem serviço voluntário e elas estão dispostas a doar o seu tempo para alguma causa. Tá? Então, a grande maioria participa desses serviços voluntários. Em relação a atividades de lazer, esse foi outro dado super bacana. A leitura foi a principal atividade de lazer citada, né? Quase todas as mulheres citaram a leitura como um hábito. Isso mostra uma grande influência de todo esse grupo para tornar a leitura um hábito entre as mulheres, né? Então, vocês conseguem fazer isso com muito vigor. Aparece em seguida café com amigas, que é uma forma de interação social, telefone e WhatsApp, aí uma interação remota, e Netflix. Note que dessas 4 principais atividades, né, só café com as amigas envolve sair de casa. Então são pessoas que se mostram totalmente adaptadas a esse cenário que se formou hoje, né, e que possivelmente nós vamos ter que lidar ainda durante muito tempo. Mas aparecem atividades muito variadas aí, né? Viagem, passear ao ar livre, restaurantes, cinemas, né? E também algumas outras atividades citadas fora aquelas alternativas que nós sugerimos. Então, cantar, ter contato com a natureza, passar um tempo com filhos e netos, brincar com os netos, jogar baralho, e uma pessoa citou que ela tem alguma limitação, então as atividades de lazer dela estão bem restritas. Mas é bem interessante mostrar esse perfil de comportamento nas horas de diversão. Tá? E agora, então, abro para perguntas. Caso vocês tenham perguntas, estou aqui à disposição para respondê-las.